E o Bradesco é um assunto que tem despertado muito interesse dos investidores. Na internet tem gente falando que Bradesco vai tornar muita gente milionária. Bradesco é de fato uma grande oportunidade. Eu não gosto do Bradesco. Então está havendo muita polêmica. Vamos olhar aqui para os números do Bradesco e ver se há uma grande chance dele ser um banco novamente rentável ou se o Bradesco daqui para frente é uma grande cilada. Mas antes de continuar, tá vendo essa planilha de preço teto aqui de ações e fundos imobiliários? Tem 100 ativos aqui dentro e ainda tem essa planilha aqui de aposentadoria para você planejar sua aposentadoria. E eu estou disponibilizando essas duas planilhas de graça, basta clicar no link aqui embaixo, onde eu também te convido a participar comigo ao vivo da imersão Aposentadoria com Dividendos, onde eu vou te mostrar como você pode se aposentar em pouquíssimo tempo, ganhando renda passiva com a sua carteira de investimentos. Então já clica aqui embaixo, é de graça, te vejo nos dias 27 e 28 de junho. E como você sabe, nos últimos 12 meses apenas, as ações ordinárias de Bradesco estão caindo quase 16%. Já as ações preferenciais, aquelas que têm o finalzinho 4, estão caindo quase 20%, caíram mais. Mas aqui vai um detalhe para vocês. Não é porque uma classe de ação, a preferencial versus a ordinária, não é porque a preferencial caiu mais que ela ficou mais barata. Sabe por quê? Porque você tem que fazer um comparativo não pelo tamanho da queda, mas sim pelos indicadores. E que indicador é esse que a gente vai utilizar aqui? Basicamente você pode utilizar o Dividend Yield, já seria suficiente, mas esses três aqui, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial e Dividend Yield, você vai ver que a ação preferencial ainda está mais cara. Olha só, indicador preço-lucro 10,56. Lembrando que esse indicador, quanto menor, mais barata a ação está. Ação ordinária, 9,38, mais barata. Preço sobre valor patrimonial, 0,74 e aqui está em 0,83. Também quanto menor, mais barata a ação está. E Dividend Yield, ação preferencial 8,6% e ação ordinária 8,82%. Aqui é quanto maior, mais barata a ação está. Então a gente vê claramente que a ação ordinária de Bradesco está mais barata. E você pode se perguntar, por que isso acontece? Não é tudo ação do mesmo banco? Como assim a ordinária está mais barata? E aí o que acontece é o seguinte, aqui o mercado ele está precificando a liquidez da ação. O que é a liquidez? A liquidez é o volume de negócios. Quantos negócios você faz com uma ação? Como a ação ordinária tem uma liquidez menor, o mercado vai lá e fala o seguinte, olha, ela tem uma liquidez menor, logo eu entendo ter um risco um pouco maior nessa classe de ação. Por isso a gente tem que exigir um prêmio maior em cima dela. E como que eu faço isso? Fazendo a ação cair mais ou ficar mais barata. Então, é assim que a gente vê. Como que a gente sabe que a liquidez da ordinária é menor? Basta você clicar aqui em empresa, dentro do Investidor 10. Aqui embaixo vai ter a liquidez média diária, 80 milhões de reais. Então, o volume de negócios nos dias de ação ordinária do Bradesco fica ali em 80 milhões. É um volume alto? Olha, não é um volume alto considerando um bancão como o Bradesco. Porque quando você compara com a preferencial, vamos clicar aqui também, a gente vê que o volume é bem maior, quase 500 milhões de reais. Mais 80 milhões para o pequeno investidor, para a sardinhada igual a gente aqui que vai comprar poucas ações, não tem problema nenhum. Então, hoje, não é nenhuma recomendação, mas se eu fosse escolher entre ordinária e preferencial, claramente eu ficaria com a ordinária no caso do Bradesco. Não é qualquer ação que a gente sempre vai escolher a ordinária. Vai depender muito do caso a caso. A gente dá preferência para a ordinária, exceto se a gente não ver nenhuma vantagem super adicional numa preferencial. É assim que funciona. E por que a gente dá preferência à ordinária? Porque a ordinária é a ação que dá direito a voto, é a ação que o controlador detém ali guardada, a ação. É a ação que dá um pouco mais de proteção, mas tem que ver na prática no caso a caso, porque não tem como eu dizer assim abstrato, vou comprar direto a ordinária. Porque quando a gente é acionista minoritário, pequeno acionista, a gente quer o dividendo. Então geralmente a gente busca a preferencial porque ela dá preferência no pagamento de dividendos ou dividendos maiores. Não é o caso do Bradesco, então aqui claramente a ação ordinária é melhor para o pequeno investidor. E veja que não é só no Brasil, como também no exterior, o Bradesco vem acumulando uma queda forte. Claro, as ADRs, que são as ações, entre aspas, negociadas lá no exterior, aqui é na Bolsa de Nova York, lá do Bradesco, elas têm que cair também, porque se está caindo no Brasil, vai cair também nos Estados Unidos. Existem alguns dias em específico que isso não acontece. Às vezes você vai ver uma ação lá fora, uma ADR negociada lá fora, que cai naquele dia em específico e no Brasil acaba subindo um pouquinho. Às vezes você vê essa situação que você vai dizer o seguinte, nossa, mas como que isso é possível? Não é a mesma empresa? Sim.
Uma coisa é a empresa, outra coisa é o seu papel negociado no curto prazo. Pode ter essa loucura, pode ser uma situação de arbitragem, que aí você vai ver eventuais players do mercado aproveitando essas situações para ganhar dinheiro, mas você, pessoa física, sardinha, esquece esse negócio. Foca no longo prazo e nos fundamentos da empresa. E aí, o primeiro grande motivo dessa queda em Bradesco já decorre do próprio cenário do nosso mercado brasileiro. Quando a gente pega aqui o índice EWZ, na verdade é um ETF que replica o índice da MSCI que olha para o mercado brasileiro, a gente vê que está caindo já há algum tempo. E aqui a gente está vendo o Ibovespa em dólar. Em dólar o Brasil tá feio mesmo, olha, nunca se recuperou, mas está caindo ainda. Esse ano mesmo aqui a gente vê que o mercado não para de cair. O nosso Ibovespa acaba sendo uma das piores bolsas do mundo em termos de desempenho nesse ano, você já sabe disso. Quando a gente olha aqui para o fluxo de investimento na B3, ele segue negativo. Olha só, você vai olhando aqui nos últimos pregões, quando eu falo pregão, é dia de negociação na Bolsa de Valores, a gente vê aqui, ó, estrangeiro, sinalzinho negativo, significa o quê? Que o pessoal está vendendo bolsa. E o que acontece? O estrangeiro faz o seguinte, eu comprei bolsa lá no final do ano passado, tivemos um rally, agora eu vou vender. Vou realizar o lucro e depois eu entro novamente a hora que eu ver que tem uma grande oportunidade. E aí quando ele vende, ele faz com que o quê? Com que o dólar saia do Brasil. Ele está resgatando o dinheiro dele, o dólar sai do Brasil, o que ocorre com a nossa moeda? Ela se desvaloriza frente ao dólar, por isso que você está vendo aí essa alta do dólar recentemente. Então, esse é o grande motivo. Mas por que o estrangeiro está fazendo isso? Porque o estrangeiro fica movimentando o capital de forma especulativa. Então, ele viu uma oportunidade no Brasil no ano passado, esse ano ele não está vendo, o que ele está vendo? Juro americano vai continuar ali perto de 6% ao ano, sem risco. Eu vou pegar meu dinheiro aqui, o lucro que eu tive na Bolsa Brasileira, vou levar de novo lá para os Estados Unidos e comprar tesouro americano porque está pagando muito bem em dólar. Veja, lá está pagando quase 6% ao ano em dólares. É importante você fazer essa distinção porque a gente não pode olhar para a rentabilidade pura e simplesmente. A gente tem que olhar para a rentabilidade em moeda forte, que é o dólar. Isso é muito importante também. E aí, como eles sabem que o juro americano não será reduzido tão cedo, eles falam, por enquanto vamos ficar aproveitando esse juro, depois a gente volta para cá a hora que tiver bom de voltar. Só que ainda não está muito bom, está cheio de notícia negativa, o governo com déficit fiscal, o nosso PIB vai subir menos do que se previa por conta do Rio Grande do Sul, uma série de outros problemas, a Selic não pode mais cair, inflação voltando para o Brasil. Então veja, o cenário não é positivo e o estrangeiro vai monitorando essas situações. E aí, é regrinha de bolso, gente. A gente tem o Ibovespa, que é o nosso principal indicador de mercado. E esse Ibovespa, ele é basicamente 30% bancos, 30% commodities, mais ou menos. Se você tem esse índice caindo por conta do estrangeiro, e ali dentro você tem uma grande composição de bancos, Bradesco é um banco, então o Bradesco já cai por aí. Então a hora que a nossa bolsa cai, puxa muitas empresas do nosso mercado. E aí o Bradescão cai por conta disso, mas não só por isso. Claro, a gente tem que ser justo aqui, não foi só por isso. Quando a gente pega o Ibovespa nos últimos 12 meses, ele subiu um pouquinho, 3,2%, apesar de nesse ano estar caindo ali 10%, sendo que de novo, o Bradesco caiu quase 16%. Então tem alguma coisa específica com o Bradesco, não só esse movimento do próprio mercado financeiro brasileiro. E o grande problema que afetou o Bradesco foi a queda da sua rentabilidade e o aumento dos índices de inadimplência. Para resumir, o que acontece? Vamos pegar aqui a rentabilidade atual do Bradesco. A gente vai aqui em indicadores e o principal indicador que o mercado financeiro olha para bancos. E aí já pega essa dica, você tem que focar naquilo que realmente importa na hora que você vai olhar indicadores de empresas. Se o mercado dá muita importância para o ROI, que é o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, se o mercado dá muita importância para isso, é isso que você tem que monitorar. Eu sei que é difícil no dia a dia você ficar acompanhando a empresa, mas você tem que pelo menos priorizar alguns indicadores de acordo com as ações que você tem na sua carteira. E o ROI para banco é importantíssimo. Por quê? Porque pare e pense comigo. Vamos lá. Retorno sobre patrimônio líquido é o lucro que uma empresa dá em cima do patrimônio dos acionistas. Então, tá vendo aqui na tela Bradesco 7,85? O que isso aqui tá me dizendo? Tá me dizendo que eu, acionista, vamos supor que eu seja um acionista de Bradesco, eu estou recebendo só um retorno de 7,85% em cima do meu dinheiro que foi colocado lá dentro. Faz sentido um retorno de 7,85%? Olha, não faz, né?
A gente tem uma taxa Selic de quanto? 10,5%. A gente sabe que o CDI, que é 0,10% abaixo da taxa Selic, que seria hoje 10,4% ao ano, é a taxa mínima que o Brasil e o mundo vai exigir para investir no Brasil ou em empresas brasileiras. Se o banco não está conseguindo uma taxa mínima de 10% a título de ROI, o mercado vai bater até que faça sentido comprar essa empresa. É assim que funciona. Mas é aí que tá. Já falei para vocês que quando uma empresa cai, na verdade o seu risco não está aumentando, o seu risco está diminuindo, porque você está tendo a oportunidade de comprar mais barato. Então sempre leve isso em conta também. Volatilidade não é sinônimo de risco, a não ser de acordo com a teoria clássica. Mas quando a ação cai, na verdade o seu risco está diminuindo, porque agora você tem a oportunidade de ter um retorno esperado maior, desde que a empresa seja boa, obviamente. Se a empresa for ruim, aí não adianta nada. Mas o Bradesco não é uma empresa ruim. Hoje, essa rentabilidade é uma rentabilidade ruim, porque quando a gente olha para o histórico, aí você clica aqui em ROI no histórico, ROI do Bradesco em 2014, quase 20%. ROI do Bradesco em 2015, 20%. 2016, quase 18%. 2017, 15%. O pior patamar foi em 2019, 8%. Mas aí se recuperou e caiu novamente a partir de 2022 principalmente. Aí 2023 se intensificou essa queda e agora está no patamar bem baixo, só que a média fica aqui, ó, nos últimos 10 anos ficou aqui, quase 14%. Então, como está abaixo da média, o mercado precisa bater na ação para que fique correspondente ao ROI atual. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que o banco está negociando com o indicador preço sobre valor patrimonial de 0,70, 0,80. Porque o ROI caiu muito. Então é isso que está acontecendo. E aí, como o retorno sobre patrimônio líquido leva em conta o lucro caiu. E aí o indicador preço-lucro sobe, porque o L, que é o lucro, ele caiu. E aí o preço não caiu tanto. Então o preço até poderia cair um pouco mais. Não tem como você acertar o fiofó da mosca, porque a 9 vezes lucro, sendo que o banco negociava 6, 7 ou até 8, ele poderia cair mais um pouco. Poderia chegar a R$ 10, por exemplo, R$ 11, ninguém sabe. Mas hoje está barato? Está. Esse desconto aqui a gente nunca viu. Vamos olhar para o histórico aqui de preço sobre valor patrimonial. Aqui no histórico, olha só, costuma negociar em 1,4. Agora está bem abaixo. Então tem desconto, mas porque o ROI caiu. Então o que precisa acontecer? O ROI se recuperar, voltar para suas médias. Isso é um trabalho da gestão. A gestão está fazendo alguma coisa para voltar a esse patamar anterior? Claro, o novo CEO já falou sobre isso diversas vezes. Tem uma previsão para retornar esse ROI em 2026. E o que importa é o seguinte, afora o trabalho da gestão, tem algo que pode melhorar ainda no banco? Sim, a taxa de inadimplência, que também é um pouco de culpa da gestão de ter ficado tão alta por conta da estratégia, mas também é muito por conta do nosso mercado, que teve uma taxa Selic que saiu de 2% para 13%, isso prejudicou completamente o banco ali, porque o banco acabou tendo problemas com a margem a mercado. O que é isso? Basicamente é o seguinte, o banco estava captando dinheiro à época lá 2, 3, 4, 5%, e aí ele emprestava a 7, 8, 10, aí a Selic subiu para 13, então agora o banco para captar de novo dinheiro, o banco tem que ficar captando dinheiro, teve que captar 13, 14, sendo que ele estava ganhando dinheiro a 8, 9. Então prejudicou completamente o Bradesco nesse sentido. Aí teve o caso Americanas, teve uma série de outros probleminhas ali, então teve uma tempestade perfeita. E aí o Bradesco acabou sendo machucado nas ações. Agora, recentemente que nós tivemos Bradesco Seguros recebendo vários pedidos de indenização, por quê? Por causa do Rio Grande do Sul. E o Bradesco Seguros vem sustentando muito bem os balanços do Bradesco. Então, mais um pouco de pessimismo aqui. De qualquer forma, Goldman Sachs já fala o seguinte, olha, o ROI pode surpreender. Então já tem banco grande internacionalmente prevendo recuperação do ROI do Bradescão. Então parece que o pior já foi. É isso que o mercado começou a enxergar, mas ainda a ação não subiu. Então o mercado, se de fato tiver um ROI melhorando, o mercado ainda não precificou. Então, hoje, aparentemente, tem muito mais espaço para o Bradesco subir do que para cair. Pode cair, mas hoje, em termos de probabilidade, dá para ver que espaço para cair não tem mais tanto, mas pode cair sim. Como eu falei, ninguém acerta, ninguém é capaz de prever nada. Até porque, comparando-se aqui os principais bancos da Bolsa, o indicador preço sobre valor patrimonial do Bradesco nas ações ordinárias é o menor de todos, ganha do Santander, do Banco do Brasil e claramente do Itaú, porque o Itaú não deu nenhum problema, então o mercado não bateu no Itaú. E veja só olhando aqui para o último resultado do Bradesco, ele teve um ROI de 10,2%. Então a gente já começou a ver no primeiro trimestre desse ano um ROI melhorando. Então já teve uma melhora. E ainda uma melhora da provisão de devedores duvidosos. Significa o quê? Que o banco já está vendo uma melhora na inadimplência. Então a inadimplência já não está mais tão alta. Ou seja, o pessoal deixando de pagar o banco. E aí o efeito Americanas já foi também. O
banco já sofreu, começou a ter menos inadimplência e o ROI começou a melhorar. Ainda a gente tem que ver essa parte de seguros, que pode ter um pouco de volatilidade nos próximos resultados por conta do Rio Grande do Sul, mas se o banco melhorar na sua parte financeira mesmo, que é a atividade do banco, isso pode ser compensado. E ainda também há a possibilidade do Bradesco Seguros ter mais prêmios emitidos, mais apólices emitidas, mais dinheiro entrando no Bradesco Seguros por conta desse medo que agora ficou lá no Rio Grande do Sul. E tudo isso a gente só vai saber nos próximos resultados. O que a gente tem? Resultado sendo publicado no dia 5 de agosto. Tudo isso você tem aqui dentro do site de Relações com Investidores do Bradesco. Então hoje o gatilho de Bradesco é esse. Recuperação total não vai acontecer nesse ano. Reestruturação demora, é um trabalho que demora um pouquinho, não é assim da noite para o dia. Mas o CEO já começa a ver um ROI ali voltando para 2026, como eu falei para vocês. E sobre essa questão do ROI, aqui eu estou com o Banco do Brasil. O ROI do Banco do Brasil hoje está aqui em cima, né? Perto de 20%. Mas até o Banco do Brasil já chegou a ROIs bem menores. Por exemplo, 2016, 11%. Então veja, até o Banco do Brasil, que hoje o pessoal está otimista, já teve um ROI ali próximo de 10%. E se você pegar no histórico mais longo, ou pegar um trimestre ou outro, o Banco do Brasil já teve um ROI bem baixo. Então veja que até o Banco do Brasil já sofreu com questão de rentabilidade no curto prazo, são questões que afetam a economia brasileira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pode ser que o Bradesco também saia desse momento ruim. E um trabalho já vem sendo feito nesse sentido, até corte de custos lá dentro do Bradesco, mudança de estratégia. E convenhamos também, um banco desse tamanho dificilmente quebra. Não é impossível, mas é improvável. Porque pensa, um banco desse tamanho, ou ele vai ser socorrido pelo governo de alguma forma, ou então ele vai ser comprado por outro banco, por exemplo, o Itaú. Então acho muito difícil efetivamente haver uma perda de capital permanente comprando Bradesco ou investindo em Bradesco. Não é nenhuma recomendação, mas eu só estou dando minha visão aqui de alguém que nem é acionista de Bradesco, mas que também não entende como provável que agora é declínio total. Eu não vejo dessa forma. E, de novo, eu penso que diante da situação atual, a gente tem muito mais possibilidade de upside, de subida, do que de queda nas ações. Exceto se vierem mais notícias negativas, se no próximo resultado a gente tiver uma piora na operação de seguros, se o ROI não melhorar, ou se a Bolsa Brasileira simplesmente continuar caindo, porque aí puxa as ações da Bolsa. Mas se for esse caso só de estrutural, de Bolsa caindo por si só, aí é uma oportunidade clara, porque não é algo que está afetando o Bradesco, é o mercado como um todo. Agora, o que afeta efetivamente o Bradesco, aí você precisa ir avaliando. E de novo, te convido a baixar gratuitamente aqui as planilhas de aposentadoria e de preço teto e a participar do nosso evento online gratuito comigo nos dias 27 e 28 de junho, que é o evento que eu chamei de Imersão Aposentadoria com Dividendos, onde você vai aprender a viver de dividendos bem rápido com a sua carteira de investimentos. É só clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição e no comentário fixado. E já comenta aqui embaixo também se você tem Bradesco, se você acha que é uma oportunidade da vida. A gente viu que ele nunca ficou tão barato. E se esse vídeo te trouxe alguma informação nova, te ajudou de alguma forma, clica aqui embaixo no botão de gostei e compartilha com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!